Meta e os apoiadores Abrad, Abria, AMT, Acespro Rio de Janeiro, Biz Studio, Brascom, FenaInfo, Senac, Softex e TI Rio. Eu vou pedir para o John Forman. O John Forman é conselheiro, mentor e investidor na área de inovação e tecnologias digitais para as organizações públicas e privadas, mestre em informática pela PUC Rio de Janeiro e com pós-graduação pelo COPIAD, UFRJ. Vou pedir também para, por favor, a Elaine Coimbra, da Foster WPP, para a Sônia Barbosa, da Vibra. Sônia, você já é famosa aqui, corre para... E para o André Miranda, do Globo. Gente, boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês. Os microfones estão aí. Obrigado. Então, é com você aí. Obrigado, Cláudia. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Começar agradecendo a RioSoft pelo convite de moderar esse painel. A organização realmente está excelente, tem tudo aqui direitinho para eu seguir aqui. Mas eu preciso pegar o meu óculos aqui, que fica no celular aqui, que senão eu não consigo ver a cor. Então, gente, excelente o nível, né? E aqui a gente já está com o nosso painel, já foi mais de uma vez mencionado com cases aqui de gente que está fazendo e está usando a IA. A gente vai começar com essa dinâmica de 15 minutos para cada um dos nossos painelistas aqui. Eu vou começar com a Elaine. Então, deixa eu fazer aqui, Elaine, seu breve bio, né? Você é CEO da Foster Grupo WPP, atende há mais de 25 anos marcas globais no Brasil e no exterior, professora da SPM sobre transformação digital e inteligência artificial, e a diretora de inovação IA da Abrad e consultora da IVPESP. É isso? Então, obrigado. A palavra é sua. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu vi as palestras aqui, eu me senti muito sintonizada. Então, algumas coisas que eles falaram, eu também vou falar, fazendo o link aí para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui como é que tá. Então, na nossa empresa, a gente acredita que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. E isso que a gente fez. O que aconteceu, pessoal, com o nosso mercado, né? A IA generativa, né, invadiu o mercado de marketing, publicidade, atendimento, etc. E eu brinco, né, que meus amigos falam assim, a gente lá tem, eu sou fundador e CEO, mas eu tenho uma agência digital e tenho uma fábrica de software. Eles me perguntam, é verdade que vão acabar as agências, os redatores, os publicitários? Eu falo assim, não é bem assim. Aí eu falo assim, eu também tenho a fábrica de software, né? Mas os programadores também não vão ser substituídos? Eu falei assim, poxa, o pessoal acha que eu estou ferrada mesmo, né? Então, vamos conversar um pouquinho. Eu queria que até o final dessa apresentação, vocês conseguissem responder o seguinte, a IA vai nos substituir ou não? Cada um de vocês aqui. Eu acho que é esse debate que a gente quer ter. Eu queria agradecer a Inova por ter convidado a Abrad, eu sou diretora de Tecnologia e Inovação da Associação Brasileira de Agências Digitais. Também integro a Abria, né, que o Léo também está aqui. E vou falar um pouquinho sobre humanos, não vou falar sobre inteligência artificial. Por que sobre os humanos, né? Até hoje, pessoal, vocês foram cobrados diariamente no seu trabalho pelo quê? Para serem produtivos. Ó, põe aquele cara que aquele cara vai entregar bom, rápido e barato. Não era isso. É isso que a gente é julgado. E a gente vai ter que ser, depois da IA e com a IA, treinado para usar a nossa criatividade, a nossa empatia, o nosso julgamento humano, que uma máquina nem faz ideia do que é ético e que não é ético. É isso que a gente vai ter que pensar daqui por diante. Então, na empresa, a gente decidiu não bater de frente com a IA, e sim ter um companheiro para a gente. E o que eu posso falar de IA para vocês, a gente é uma empresa global, né? É que o que a gente ganhou usando IA generativa e IA discriminativa foi tempo. Nada mais do que isso. Tempo para quê? Tempo
para fazer uma tarefa mais rápida, com mais insights, ou para duplicar campanhas globalmente de uma maneira mais rápida. Aí você vai perguntar, mas como é que vocês ganham tempo, né? Como é que você desenvolve campanhas? Então, eu vou mostrar vários vídeos do nosso dia a dia de como a gente conseguiu ganhar tempo. Gente, quais são dos 2 artigos de luxo no século XXI? Alguém quer chutar? O primeiro é tempo, e o segundo? Atenção, e o terceiro? Privacidade. Tudo isso que a gente está falando de anonimamente, né, todo mundo guarda os nossos dados anônimos, mas a gente não tem mais privacidade. As câmeras vão anonimamente saber que eu sou uma mulher, né, que eu tenho tanto de idade, não vou falar, não adianta, e etc. Já na nossa empresa, a gente foi impactado no nosso mercado em 2 aspectos, gente. Na criação, que nós somos uma empresa criativa, e na personalização. Então, eu vou trazer para vocês como a gente trabalha com a Coca-Cola globalmente. Qual era a dor da Coca-Cola? A gente tem que pensar sempre na dor e não na solução. Acho que o pessoal falou aqui, me senti conectada com isso. A dor da Coca-Cola é assim. Para a gente fazer uma campanha global do Natal, de qualquer coisa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um conceito, traduzir, adaptar para milhares, centenas de países, desculpa, e depois de ter esse conceito, a gente tem que duplicar para milhares e milhares de peças, de banners e etc. Como a IA ajudou? Primeiro, a gente criou um cérebro para a Coca-Cola, um cérebro virtual, porque não chega nem aos pés de um humano, né? Mas esse cérebro, ele foi treinado para entender tudo da marca Coca-Cola, treinado também para entender todos os valores da empresa, e o mais importante, ele foi treinado nos produtos e serviços locais. Uma Coca-Cola na Índia é diferente de uma Coca-Cola no Brasil, né? O indiano é diferente da gente, o que eles comem é diferente do que a gente está habituado a comer. E de forma legal e ética. E isso vem muito em concordância com o que eles têm falado. O que acontece quando a gente gera imagens? Você fala assim, poxa, pegou o cabelo de um, o corpo do outro, o olho do outro, então essa imagem tem que ser invalidada. As ferramentas atuais, elas são treinadas de forma aberta. Como é que a gente garantiu isso para a Coca-Cola e para todos os nossos clientes? As imagens são clicadas pela Coca-Cola ou são de parceiros licenciados. Todo mundo aqui conhece o Shutterstock, bancos de imagens, né, públicos. Então, quando a generativa cria um prato, uma cena, uma mulher, um homem, com certeza eu vou estar eticamente e juridicamente protegida. Ok? Bom, vou apresentar esse vídeo da Coca-Cola, não sei se eu estou atrapalhando aqui, e vou pedir desculpas. Eu usei tradução de IA. E vocês vão ver, eu não tive tempo de, como humana, melhorar a tradução. Para vocês verem como é o nosso dia a dia com a Coca-Cola, numa campanha global. Ok? Ele é alimentado por várias ferramentas de IA generativa para criar imagens de comida irresistíveis e localmente relevantes, sem a necessidade de sessões fotográficas tradicionais. Isso não só economizará seu tempo, como também é ecologicamente responsável. Além disso, incorporará imagens precisas do produto, que serão posicionadas e iluminadas, como se estivessem em um ambiente real. Para começar, os usuários fazem login no aplicativo. Na ferramenta, você poderá criar sua comida usando uma série de comandos e preferências, incluindo tipo de produto, rótulo, região e tipo de refeição. Existem comandos positivos e negativos que permitem uma configuração mais detalhada, e desenvolvemos o sistema para ser agnóstico em relação às ferramentas de IA generativa, permitindo que você escolha seu modelo de IA preferido para criar a imagem. Os usuários também podem adicionar variações à imagem digitando texto no painel de estilo. Após fazer todas as escolhas, basta clicar em Criar Mágica e sua imagem será gerada. Vamos ver um exemplo real. Criando uma refeição com pizza para Itália. Primeiro, selecionamos o produto que vamos destacar. Depois, escolhemos o rótulo e a região. Isso garante que estamos corretos em relação ao produto. Em seguida, ele nos mostra uma coleção de tipos de refeições relevantes para aquela região. Por fim, vamos escolher a difusão estável para gerar nossa imagem.
Apertamos o botão Criar Mágica e podemos ver o que criamos. É tão simples assim. Se quiser fazer alterações, use o mesmo painel e ajuste sua seleção. Por exemplo, vamos mudar isso e optar por azeitonas. E você verá que, para essas imagens, controlamos a composição para garantir que seja utilizável no produto final. E isso... Deu para entender? Eu pensei que o vídeo ia ficar grandão, ficou só quadradinho assim, mas deu para ver as imagens, gente, sendo geradas? Então, o que acontece? Isso era a fase 1, onde a gente ainda estava treinando o cérebro Coca-Cola. A gente tem um cérebro para Coca-Cola, um cérebro para Milka, chocolate, um cérebro para cada uma das grandes marcas. O que vocês acham que a gente ganhou? Ela conseguiu fazer o trabalho dela sem o humano? Não. O humano guiou, né? Mas o humano não economizou tempo? Né? Então, essa aqui é a ideia. É assim que a gente está ganhando tempo. Uma outra parceria que eu quero falar com vocês, todo mundo conhece a NVIDIA, que faz as GPUs, que agora é uma das empresas, né, maiores do mundo. A gente fez uma parceria com eles por causa de filme. O que acontece na indústria de publicidade? Todo mundo acha que é um monte de gente redigindo e criando banner, mas não é assim. A gente tem uma produção, um fluxo, gente, tá? Da criação até a gente ir até a mídia. O que acontece? Vocês já participaram de uma filmagem? Viram os bastidores de uma filmagem? Imagine uma filmagem no deserto, com atores famosos se deslocando, equipe de produção, dormir, todo mundo entrando de coisa. O custo disso e o tempo disso é inimaginável, né? Então, o que a gente optou? A gente tem clientes grandes, Ford, montadoras dentro do grupo. A gente começou a fazer o quê? Para economizar tempo, custo e colocar campanhas mais rápido no ar. A gente começou a pegar o carro, que já estava numa plataforma 3D digitalizada. Colocar dentro da plataforma. A gente começou a treinar com imagem de deserto, de gelo, de aventura, de selva, de tudo. Colocamos. E pegamos os atores, filmamos, colocamos. E o que isso vai virar, né? É óbvio que os atores mudam. Então, a gente usa atores reais muitas vezes. Mas o que a gente está migrando e eu quero mostrar para vocês? É conseguir fazer isso com a menor pegada de carbono. Quem trabalha aqui com empresa grande que está na cabeça que tem que diminuir a pegada de carbono, né? Todo mundo tem isso hoje dentro da cabeça. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente cria um filme agora usando IA generativa. Não dá para deixar grandão? Crie uma mesa numa sala vazia. Dá? Não. Tá bom. Espera aí. Eu vou voltar. Espera aí. Gente. Tá, play. Crie uma mesa numa sala vazia, rodeada de cadeiras, num restaurante movimentado. Agora, monte uma mesa com tacos e tigelas de salsa sob a luz da manhã. Coloque um carro numa estrada deserta, cercada de árvores, ao lado de uma casa moderna. Imagine uma casa com colinas ao longe e fardos de feno iluminados pelo sol do entardecer. Plante uma árvore num campo vazio. Agora, espalhe centenas delas em todas as direções, com arbustos e trepadeiras penduradas entre elas. Eu vou passar o vídeo aqui. Crie uma mesa numa sala vazia. Peraí. Mas deu para entender um pouquinho? É lógico que os comandos, essa máquina foi treinada milhares de vezes. Não é tão simples assim, a gente põe os detalhes. Mas deu para entender também. E eu fui uma das pessoas que levantou a mão na plateia quando me falaram isso. Teve uma apresentação dentro do grupo que eles falaram que 74% dos nossos clientes querem, dos 50 maiores clientes, querem diminuir a pegada de carbono. E eu levantei a mão, falei, gente, mas IA não gasta bastante energia e etc. para processar? E o que eles me responderam, nós calculamos a pegada de carbono desse trabalho de filmes, né, que a gente estava fazendo, e a gente gastou
muito menos, né, prejudicou muito menos a natureza. Então, tem um lado negativo da IA e tem um lado positivo também. E agora, a gente vai falar do impacto da IA. Lembra que eu falei, o primeiro era a criação, o segundo é personalização? A gente vai falar de visão computacional. Todo mundo sabe o que é visão computacional? Aqui o pessoal falou um pouquinho. Na verdade, eu não gosto de fazer analogia com os olhos, né, mas os olhos são muito mais potentes que eles. É através de câmeras normais ou câmeras 360, a gente captar imagens e analisar essas imagens. Então, o que a gente tem feito? Quando a gente vai fazer mídia, você está passando em frente a um totem, você é uma mulher, ele identifica anonimamente que você é uma mulher e te joga um anúncio para uma mulher. Você está dentro do shopping, provavelmente você vai. E idem para um homem. Tá? E o que a gente faz mais? Vocês sabem que na mídia, todo mundo falou aqui na mídia digital, a gente é altamente segmentado, né? Em termos quem sou eu, o que eu gosto e etc. Acho que pelo Gmail e etc, vocês sabem, né? Google está aí, etc, a Meta. Então, se você navega muitas coisas ou clica em algumas coisas, você vai começar a receber anúncios. Mas e no mundo físico? O que acontece quando você está num shopping, né? Como é que a gente sabe o que você está querendo, a qualidade do atendimento, quantas pessoas estão entrando e saindo? Então, através de câmeras, a gente anonimamente grava o que as pessoas estão fazendo, se elas estão em frente a uma vitrine, se elas foram bem atendidas, se ela ficou lá olhando, não apareceu nenhuma vendedora. Então, aquilo que a gente falou, privacidade é um artigo de luxo nesse nosso século, né? E qual o objetivo disso? É a gente entregar a campanha que a gente quer para o nosso cliente exatamente para o público que ele quer. Se ele está online ou se ele está offline. Bom, esse é o nosso parceiro, né? Um minutinho só. E os colaboradores, né, gente? Tanto se falou aqui. E os humanos? E a gente? Como é que a gente fica nessa? Ah, tá, nós ganhamos produtividade, ganhar o tempo. A gente vai perder o emprego? Lembra da primeira pergunta? A gente vai ser substituído ou não? Então, vamos conversar. Eles mesmos falaram, e a gente sabe que a estatística é que a cada ano a IA aumente sua capacidade de 5 a 10 vezes. Então, hipoteticamente, eu não sou matemática, tá? Eu peguei isso numa pesquisa. Um projeto que levaria 6 meses em 2024, vai levar 1 hora em 2029? É isso? A gente não acredita que vai levar 1 hora, mas a gente acredita que talvez diminua pela metade ou para 2 meses. E aonde que ficam os humanos? Eu tenho um curso na SPM chamado Neurociência, IA, Inteligência Humana, mais Inteligência Artificial, o casamento do século. Nesse curso a gente aborda exatamente isso. O que a inteligência artificial realmente pode levar para os humanos? Então, o que a inteligência artificial traz para a gente? Poder analítico. Se a gente tivesse um chip aqui, não estou falando de Elon Musk nem nada, mas se a gente conseguisse usar a capacidade que ela tem de bilhões de informações serem processadas em segundos, o que o humano não é bom nisso, nós não somos bons nisso, e uníssemos a criatividade nossa, que a máquina não tem, e uníssemos ao nosso julgamento, se uma coisa é ética ou não, se a gente deve ir para o caminho A, B ou C, a gente teria um neo-humano, como fala, um transhumanismo, uma simbiose legal. A gente não está desprezando o humano, mas está usando o melhor que o outro lado tem. Então, como é que a gente faz? Uma indústria de criatividade depende de pessoas, né? As pessoas são criativas, elas têm as ideias. Então, o que a gente decidiu? A gente tem treinamento. Assistente digital, né, como eles falaram aqui, um assistente digital via chatbot, que pode nos dar assistência, sessões mensais, globais. Né, vem um professor e explica para a gente como funcionam as ferramentas. A gente tem suporte não só de assistente digital como humano. Você pode requisitar, eu quero que o humano me explique como a inteligência artificial vai funcionar dentro da empresa. E mais ainda, a gente tem incentivo e tem prêmios. Você pode não ser técnico, você pode ser uma secretária administrativa. Se você tiver uma ideia de IA que vá para frente, você vai ser premiada. Então, é nisso que a gente acredita.
na criatividade e todo o julgamento humano. E como a gente também não... Eu acho que eu vou acabar, gente. Dentro da empresa, não dá para a gente colocar uma IA na parte de produção e os outros setores ficarem parados. Então, a gente brinca, para cada dor, a gente tem uma IA ideal. Então, o que a gente faz? O RH está usando IA, o jurídico está usando, o financeiro está usando, todo mundo. E como eles falaram aqui, o que eu tenho para falar para vocês é que não é o mais inteligente, nem o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta. Então, a gente vai ter que aprender e desaprender todos os dias. Eu falo isso para os meus filhos, inclusive. E o que eu tenho de deixar de mensagem para vocês é que a gente não pode chegar no ponto, né, em que a máquina seja melhor com a gente. Então, a gente tem feito gostaria só de falar da última vez, pela última palavra, o IVPESP, a gente participa do instituto que dá educação de IA, IoT e biotecnologia para professores. A gente educa quem educa. Os professores são jogados de lado e os professores também chegam na sala de aula despreparados. Então, a gente está educando quem vai formar as próximas gerações. E é isso, gente. Desculpa que eu passei uns minutinhos aí. Elaine, muito obrigado. Excelente apresentação. Enquanto estamos trocando a transparência, eu vou falar um pouquinho aqui da Sônia, que vai ser a nossa próxima apresentadora. E deixa eu botar o óculos de novo. Então, Sônia Barbosa, ela é coordenadora da área de pagamentos digitais e dados da Vibra Energia, é graduada em tecnologia com especialização em inteligência artificial e ciência de dados pela Universidade de Chicago e MBA em engenharia de software pela UFRJ. Sônia. Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu vou ficar aqui também, é mais fácil a gente controlar. Bom, o Léo já falou um pouquinho, né? Eu trabalho na Vibra, que é distribuidora, empresa de energia dos postos Petrobras, licenciadora, né, da marca dos postos Petrobras. E eu vou falar da aplicação de IA no Premia. Opa, pode ver. Aí, né? Quem é o Premia, né? Eu chego aqui falando do Premia. O Premia é o programa de relacionamento dos postos Não estão ouvindo. Pronto. Outra coisa. Melhorou, né? Mas quem é o Premia, né? Premia é o programa de relacionamento dos postos Petrobras. Então, vocês imaginam que a gente conta aí com 30 milhões de consumidores passando pelos nossos postos mensalmente, né? E boa parte dessas milhões de pessoas usam o Premia, nosso aplicativo, para pagar o abastecimento, um consumo na BR Mania, resgate, enfim, usufruir de todos os serviços e benefícios que tem ali dentro. E como é que a gente está aplicando IA generativa no Premia? Bom, eu trouxe aqui um case de agente conversacional, acho que é o mais comum, né? Quando você pensa em IA generativa, você pensa no agente ali. A gente disponibilizou ele no Vende Vibra, que é um evento com os nossos revendedores, e a gente queria tangibilizar a IA generativa para eles. Então, a gente colocou uma IA que respondia sobre o Premia e todos os canais digitais que a Vibra disponibiliza para o revendedor, e ele podia entender ali como usar, o que usar e o que estava disponível em cada um desses canais, né? Além disso, a gente rodou uma análise de sentimentos. No final do ano passado, a gente fez uma grande promoção nacional, e até tem outra rodando agora, nesse momento. Se vocês usarem o Premia nos postos Petrobras, está rolando promoção, que era intitulado O Caminhão Voltou, né? E essa promoção tinha chamada nos domingos pelo Hulk, né? E a gente tinha o efeito, o que a gente chama de efeito rajada,
né? Milhares de pessoas acessando o aplicativo naquele momento. Então, eu, enquanto meu chapéu de pagamentos digitais, a gente teve que revisitar toda a arquitetura do aplicativo para garantir que a gente ia suportar. A pior coisa era não aguentar, né? Cair, entrei, não deu certo. Então, assim, a gente passou, foi um sucesso, mas gerou um outro problema. E aí o meu chapéu de dados teve que atuar, um crescimento expressivo de casos abertos no saque. Natural, você está com a promoção rodando, nacional, você tem um crescimento expressivo do número de usuários, você também cresce o número de reclamações. Então, a gente teve que se mobilizar rapidamente. Como é que eu trago o uso de IA para nos ajudar nesse cenário? É claro que eu não queria entender o sentimento, né, gente? Porque, assim, entrou no saque, ou você está com uma dúvida, ou você quer reclamar. Você não está mega satisfeito. Mas o nosso objetivo era entender o tópico principal do seu caso, da sua mensagem. Então, o motor, né, o modelo, varria todas as mensagens, identificava os principais tópicos, para que a gente pudesse atuar em tempo, durante a promoção, e para onde eu direciono meus esforços, né? Então, isso foi de grande valor. Mas não é o case que eu vou falar no case de marketing. Mas, antes disso, é importante falar que há um ano e meio atrás, a gente estava começando um projeto de estruturar um data lake junto com a Google para o consumidor final. A gente queria se aprofundar nessa persona, né, o nosso consumidor, porque eles são os clientes dos nossos clientes. Eles passam pelos nossos postos. E quem é que está indo ali? Quem é que está usando o Premia e outros produtos da Vibra? Então, a gente usa toda a stack da Google para criar o Data Lake do consumidor, com foco em entender a pessoa física, né, que usam os nossos produtos e serviços. E eu falo isso da importância dessa fase, porque a gente só conseguiu rodar e reagir durante uma promoção, uma análise de sentimentos, está rodando outra agora, uma série de indicadores, porque a gente se preparou com toda uma estrutura de dados, que muitas vezes é um trabalho silencioso, pesado. É árduo você trabalhar com dados, né? Falou aqui que a qualidade de dados é muito baixa, e é muito baixa mesmo. Então, muitos projetos não têm sucesso e não chegam à produção porque os dados não têm qualidade. Não tem modelo, não tem IA que vai dar jeito se o seu dado não tem qualidade. Então, esse é um processo fundamental se você quer dar um passo maior, né, nessa direção. E é pesado, silencioso, e muitas vezes a gente quer pular essa fase, né? Não, vamos para o modelo? Vamos rodar um modelo aqui e ver o que vai... Não vai dar certo, né? Mas a gente fez esse investimento. E o caso que eu quero falar, o mais recente aqui, é o nosso agente conversacional. Ela falou de marketing. A gente fez um modelo para que gerasse conteúdo nas nossas réguas de CRM, né? A gente tem uma série de conteúdo que a gente comunica com o nosso consumidor, e a ideia era usar a IA generativa para esse processo. Então, ele nasce com alguns desafios, que é aumentar a personalização. Eu quero falar com você de que você sinta que é algo diferente, não é uma mensagem genérica, né? Eu quero oferecer algo que faça sentido para você. Eu quero reduzir o tempo de criação, né, para que as pessoas ganhem produtividade. Falamos aqui também que somos, né, de certa forma, improdutivos. E eu quero criar réguas assertivas, né? Eu quero que o meu objetivo seja atingido. Não adianta eu personalizar, reduzir o tempo, mas no fim eu consigo atingir o meu alvo. E nasce o Campaign Agent, que é a nossa IA, que analisa um grande volume de dados e cria conteúdo para réguas de CRM. É um combinado de machine learning tradicional com IA generativa. Então, a gente usa técnicas tradicionais para entender o comportamento do nosso consumidor e a IA generativa para gerar o conteúdo. Então, a fase de avaliação e testes, né, passou por experimentos controlados. A gente criou grupo de controle e grupo experimental para a gente entender como é que os dois grupos, né, se comportariam. A gente criou campanhas semelhantes, né, conteúdo gerado pela IA e o conteúdo gerado de forma tradicional dentro desse grupo.
A gente fez rodadas de feedback, né, para ver se o que o modelo estava gerando fazia sentido, estava alinhado com que o conceito, os valores do Premia. E isso é muito importante, né, gente? A Elaine falou também, o humano vai estar sempre no processo. Porque ele precisa validar se aquilo faz sentido, ele precisa olhar, ele precisa, nesse caso, dar os feedbacks, não está legal, está boa, pode melhorar, para que a gente vá trabalhando o modelo e direcionando os prompts para que ele fique cada vez mais assertivo, né? E a gente mediu, porque é importante medir, né? Eu quero ter resultado. Tanto indicadores de ativação quanto indicadores de negócio. E na primeira campanha, nós fizemos algumas, eu trouxe aqui o resultado de uma delas, a gente visava maximizar o TPV via app, usando o Pix. Né? Então, a gente pegou alguns participantes que tinham chegado até o Premia durante a promoção nacional, eles já transacionavam via app, mas eu queria aumentar o uso de Pix nesse grupo. E a gente gera aqui, uma é gerado pela IA generativa e a outra gerado pelo padrão. Parte do grupo recebe um conteúdo e a outra parte recebe o conteúdo da IA generativa. Né? A gente teve em ativação uma perda ali de 0,5% da IA generativa. E no push deu empate, porque ele gera push e gera e-mail também. Só que para a gente, isso já foi um resultado super positivo, porque a gente reduziu em muito tempo de criação. E se eu tenho 0,5%, eu tenho que voltar e aprender. E foi isso que a gente fez. Voltou para dentro de casa e falou, o que eu posso melhorar? A gente viu que os nossos títulos não estavam tão legais. A pessoa não se sentia atraída em abrir o e-mail. Então, a gente trabalhou mais um pouquinho e fizemos novas rodadas. A gente foi aprendendo com esses números. Né? E quando eu olho para indicador de negócio, aí, gente, quem recebeu a campanha por IA converteu 8 pontos percentuais a mais, frente a menos 2 pontos percentuais da padrão. Só tem esse indicador? Não, tem outros, mas esse era o foco da campanha. E o que a gente viu é que a IA ela foi muito assertiva. Quem leu, entendeu. Quem abriu, quem viu o push, entendeu o nosso objetivo. Enquanto que a gerada manualmente, as pessoas aumentaram outros indicadores. A gente falou, poxa, ele não entendeu que o foco, né, era esse. Então, para a gente foi super sucesso, fizemos outras rodadas, né, e tem um roadmap aí de evolução. E o que a gente ganha, né, com isso? Otimização, né, do processo criativo de validação. Esse é um processo de idas e vindas, né? Quem trabalha com marketing... Eu sou de TI, eu estou falando aqui, mas eu sei que é um processo de idas e vindas. A gente até brinca que a nossa agente é a Isa, porque é o nome da nossa analista. Ela falou, ai, poxa, esse é um processo demorado. Eu falei, não, calma aí, vamos melhorar isso. Então, ele ganha tempo, ganha produtividade para olhar e até pensar melhor na forma como ela quer falar com esse público e direcionar a IA. Né? A gente teve 89% dos e-mails com resultado positivo. Positivo a gente considera similar ou superior. Então, se eu empatei ou fui superior, eu considero que foi positivo. Né? A gente teve um aumento de TPV em Pix entre 6% e 8%. Né? De push, 100% dos resultados foram positivos. 100% das pessoas que leram, entenderam e converteu mais do que o tradicional. Né? E a gente chegou a gerar 11% a mais, aumentando em 25% o TPV. Né? Aqui está um videozinho, né? A gente indica ali qual é o objetivo da campanha, com quem eu quero falar, porque é uma combinação de machine learning tradicional para entender o comportamento. Qual é a minha estratégia? Quais são as palavras que tem que conter? Eu digo se eu quero um conteúdo com um tom mais informal ou formal, porque isso também é importante para a gente entendendo como o nosso público e para quem eu falo, né? De que forma eu falo. E ele gera ali o assunto, ele gera a descrição, ele gera o corpo do e-mail, ele gera o conteúdo do push, para que isso seja disparado para os na nossa régua, né, de CRM, é esse o termo, né? Então,
é isso, gente, que eu queria compartilhar para vocês. Assim, o objetivo nasceu de uma provocação. Nós estamos ligados à área de inovação dentro da Vibra. E o meu diretor, o Léo conhece bem, ele me provoca o tempo inteiro, né? Ele fala, não basta ter tecnologia, tem que trazer valor, tem que se provocar e tem que ir além do óbvio. Como é que você vai além do óbvio? Então, a gente começou ali com agente conversacional, a gente trouxe essa análise de sentimentos, que o objetivo era entender os tópicos da promoção de forma muito rápida, a gente conseguiu reagir. Estamos agora com outra até. Gente, baixa o Premia, tá? Todo mundo baixando o Premia, passando os pós-Petrobras, pontuando lá, ganhando cashback. E até chegarmos nessa geração de conteúdo, que o objetivo é, de fato, estreitar cada vez mais os laços de TI e marketing e potencializar os nossos profissionais, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Só baixou o Premia. Maravilhoso. Sônia, super obrigado. Não é à toa que o Léo estava fazendo a propaganda da sua apresentação, do seu case. E agora, enquanto a gente troca de apresentação, deixa eu falar um pouquinho sobre o André Miranda, que é o nosso último painelista aqui. Ele é editor executivo do jornal O Globo, responsável pelos projetos editoriais na redação do Globo, e ganhou o prêmio Petrobras de jornalismo em 2014. Participou da equipe vencedora do prêmio ESSO de contribuição à imprensa em 2012. Então, André, a palavra é sua. Obrigado. Olá, gente, boa tarde. Obrigado pelo convite, enfim, obrigado pela atenção. Tá, eu vou falar sobre o projeto Irineu, mas antes eu vou voltar um pouquinho no tempo para explicar o que é o Irineu. Acho que vocês vão entender. A gente já usava IA para recomendação de conteúdo, tanto no site quanto no newsletter. Quem tiver cadastrado no site do Globo, tiver o que a gente chama de Globo ID, né, que é aquela identidade da Globo.com, se você entrar no site do Globo, você vai ter ali um espaço chamado Para Você. E esse Para Você nada mais é que uma recomendação de conteúdo. Então, é a partir do hábito do usuário, do leitor, né, que as notícias que estão naquele espaço são entregues para o leitor. Então, a gente já usava isso. O que acontece é que em novembro de 2022, a OpenAI abre para todo mundo o ChatGPT, e aí começa aquela corrida louca de todas as empresas, de todas as áreas, tudo sobre o que a gente está falando hoje nesse encontro, para saber, e aí, o que a gente vai fazer? Isso também acontece com os grupos de mídia, com os grupos de comunicação. Um dos primeiros ali que tomou uma atitude foi o BuzzFeed, né, que, enfim, aquele veículo de internet que vocês devem conhecer. O BuzzFeed, logo em janeiro de 23, eles anunciaram um robozinho para assinar matéria. Então, eles passaram a assinar umas matérias com um robozinho e um repórter. Era dupla ali. E eles faziam matérias a partir do GPT e publicavam essas matérias no BuzzFeed. A gente foi observar esse movimento de mercado, a gente viu o que o BuzzFeed fez, outros veículos fizeram, e a gente falou que a gente não pode fazer isso. Tem um grande problema por um jornal como o Globo, quase centenário, em usar qualquer ferramenta desse tipo. A gente não confia no conteúdo. Eu não sei de onde veio aquele conteúdo. Nas primeiras versões do GPT, ele nem indicava a origem do conteúdo. Agora, se você insistir um pouco, ele indica. Nem sempre com correção, mas ele indica alguma coisa. Mas ele não indicava. Então, não tinha como checar esse conteúdo. Então, para a gente que trabalha com credibilidade, era um problema muito grande. Eu não podia fazer isso. O problema 2, eu não sou dono desse conteúdo. Eles pegam conteúdo da internet de alguém que eles não dizem quem é, enfim, e transformam isso em informação. Cara, eu não posso usar isso. Então, para a gente ligou um alerta, cara, o que a gente pode fazer, então, com conteúdo que a gente confia e que a gente é dono? E aí o Globo está com 99 anos, acabou de fazer 99 anos em 29 de julho, a gente anunciou até o projeto do Globo 100, que a gente vai comemorar o centenário ano que vem. Então, a gente tem quase 100 anos de conteúdo checado, que pertence a gente. E se a gente usar esse conteúdo? E se a gente, enfim, ignorar o que os outros fazem, ignorar o que está na internet, esse mar da internet que não é tão confiável assim, e a gente trabalhar só em cima do nosso conteúdo? A partir dessa pergunta, a gente começa a desenvolver em maio do ano passado, que a gente batizou de Projeto Irineu. Irineu, não por acaso, é uma homenagem a Irineu Marinho, que é o fundador do Globo, em 29 de julho de 1925, e que já era inovador naquela época, então a gente resolveu fazer essa homenagem.
E aí, pode passar? Estou com... Tá, aqui é só um pouquinho o resumo disso que eu estou falando para vocês, né? Então a gente começa, o que a gente vai fazer com o nosso conteúdo, tá? O conteúdo que pertence a gente, que a gente confia, que a gente checou, sempre tendo em vista que é necessário a supervisão de jornalista. Tá? Isso para a gente, acho que foi falado aqui por vocês, enfim, acho que todo mundo está falando isso. A gente não tem como tirar o ser humano desse processo. E aí eu sempre faço, quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre falo ainda. Talvez no futuro a gente tire, talvez a gente ache ridículo. Todos nós estamos falando, pô, não tem como tirar o ser humano. Daqui a 10 anos, enfim, mas eu não sei, é futurologia. Mas a gente não tira o ser humano desse processo, então tudo que a gente faz tem algum tipo de supervisão, eventualmente supervisão para amostragem, mas a gente tenta que tudo tenha realmente supervisão, tá? Pode passar. Que aí, tá, e a gente separou essa discussão do Irineu em 3 eixos, né? Que é produtividade, produtos e interface para o leitor. Produtividade, o que a gente pode fazer com essa tecnologia que vai melhorar os processos da redação. Produtos, o que a gente vai criar para o leitor de produto, usando a tecnologia. E interface, como é que a gente vai facilitar o uso do leitor dos nossos produtos. Tá? Então a gente divide a discussão em cima desses 3 eixos e a gente tem trabalhado nesse tempo todo em desenvolver produtos em cima desses em desenvolver produtos e enfim, processos em cima desses 3 eixos. A gente se deparou com alguns problemas que a gente foi descobrindo que outros grupos de mídia no mundo também se depararam. Não é nada fácil você processar um tamanho de conteúdo que a gente tem, que são 100 anos. Eu vou dar um exemplo. A grande meta do Irineu é a gente ter um buscador próprio. Vocês poderem ter, qualquer leitor, usuário do Globo, poder conversar com o nosso acervo. Um acervo histórico de 100 anos e o que a gente está produzindo diariamente. A gente produz 300 conteúdos por dia. Então a gente quer que o nosso assinante, o nosso leitor, consiga conversar com esse conteúdo. Tá? A gente fez testes sobre isso. Só que não é fácil, porque ensinar para a ferramenta que o que acontecia em 1950 é diferente do que acontece hoje, não é muito simples. A gente batizou isso de várias formas, sabe? Tem uma hora que a gente chamava de efeito João de Deus. Porque o João de Deus, em algum momento, era um guru espiritual que as pessoas, sei lá, algumas pessoas acreditavam, e hoje João de Deus é um estuprador. Como é que você explica isso para a ferramenta, que aquele texto de, sei lá, 10 anos atrás, ele não faz o menor sentido mais hoje? Ou então, sei lá, Lula já foi líder sindicalista, já foi candidato para algumas pessoas de extrema esquerda, já foi um candidato de centro-esquerda que ajudou o Brasil a salvar a economia, já foi preso e já voltou como candidato para salvar o Brasil da extrema-direita. Então, como é que a gente consegue explicar para as pessoas com uma simples pergunta, quem é Lula, a partir de anos de conteúdo, anos de matéria, que são matérias temporais, matérias que estão falando sobre aquele momento? A gente descobriu que não é fácil. A gente fez muitos testes em cima do conteúdo e a gente foi entendendo, cara, é difícil pra caceta trabalhar com o conteúdo com essa passagem de tempo. E aí depois, conversando com outros veículos de outros lugares do mundo, eles enfrentaram o mesmo problema. O Financial Times foi o jornal que lançou algo mais próximo do que a gente quer fazer, que é o AskFT, que é justamente Pergunte ao Financial Times. É muito parecido com o que eu estou falando para vocês do Irineu, que a gente começa a trabalhar há 1 ano, né? E eles tiveram o mesmo problema, passagem do tempo. Tá? Eu acho que obviamente isso vai ser vencido, obviamente a gente está trabalhando para vencer isso, a gente está trabalhando para ensinar a ferramenta a entender que o que acontecia no passado, isso vai evoluindo, mas o robô ainda não é tão esperto. Pode passar. E aí alguns exemplos, esses exemplos que eu estou trazendo, gente, assim, são o que está no nosso mapa. Nem tudo está desenvolvido, nem tudo vai ser desenvolvido, eu também não trouxe tudo que a gente está pensando, é só para vocês entenderem um pouco o que um jornal como a gente pode fazer usando a tecnologia, né? E aí, pensando em produtividade, vou dar aqui, a gente eu botei aqui algumas coisas, tem coisas simples como revisão e edição, que enfim, qualquer corretor de texto já faz isso hoje com facilidade, mas tem coisa, por exemplo, consolidação de coberturas. Vamos lá, a gente está na Olimpíada, né? E a Olimpíada gera 150 títulos num dia, digamos. É coisa pra caramba, desde Brasil ganha o primeiro set, até Brasil perde a final, sei lá. Enfim, é título pra caramba, vocês podem imaginar. Com a narrativa, eu posso apertar um botão no final e pedir para ele pegar todos esses textos e gerar um texto final, consolidando tudo aquilo que aconteceu ao longo do tempo. Essa semana tem o primeiro debate eleitoral, né, o da Bandeirantes para a prefeitura.
O debate é a mesma coisa, a gente vai gerando um monte de textozinhos ao longo do debate, para ver a temperatura do debate, quem falou o quê, não sei o quê. Eu posso chegar no final do debate, apertar um botão, e ele tem um texto totalmente pronto a partir do que aconteceu naquele debate, a partir do que as pessoas foram cobrindo ao longo do tempo. É esse tipo de coisa, esse tipo de produtividade que a generativa pode entregar para uma redação como a do Globo. E é isso que a gente está correndo atrás agora, tá? Isso é só um exemplo, enfim, tem outros aqui, mas para a gente não perder tempo, pode passar, que aí eu vou... Aqui. Produtos, é um pouco parecido, mas é o que a gente pode entregar para o leitor a partir disso. Então, acho que o Globo Internacional o Le Monde faz isso. O Le Monde, em 2022, ele criou um projeto usando IA de fazer a tradução automática do francês para o inglês, né? Enfim, o Le Monde é uma jornal da França, só que, obviamente, a França tem apelo internacional, mas nem todo mundo consegue ler francês. E ficar traduzindo manualmente, como alguns jornais já fizeram isso no passado, é um trabalho do caceta, demora para burro, enfim, e exige muito recurso. Então, o Le Monde criou criou um produto lá para lançar o Le Monde em inglês. Eles aumentaram a busca em Google, né, porque, enfim, o inglês é mais buscado, e então aumentaram a audiência, e também aumentaram a venda de assinatura, de gente que queria ler sobre a França e não se sentia confortável ler francês, principalmente no Canadá, enfim, não por acaso. Tá? E tem outras coisas, então, sei lá, Globinho. O Globo tinha um produto no passado chamado Globinho, que era uma revista feita para crianças e impressa. Em algum momento a gente parou de fazer o Globinho, todos os jornais reduziram muito a sua capacidade de produção por questão de recursos, crise econômica, etc. Enfim, não vou ficar chorando pitanga sobre o passado, mas a gente pode voltar a fazer um Globinho simplesmente com IA. A gente pode selecionar matérias que haveria interesse para a criança, que a gente vai escolher. Essa matéria tem interesse, uma matéria de saúde, por exemplo. Essa matéria poderia ter interesse para a criança, e ali, com um prompt bem feito, a ferramenta vai transformar essa matéria em algo para uma criança de, sei lá, 5, 10, 15 anos, a idade que a gente escolheu no prompt. Então, o produto também está no nosso mapa de recriar o Globinho usando IA. Pode passar, e vai ter alguns exemplos do que eu estou falando. Aqui a gente só pegou aqui, enfim, foi uma coisa que a gente ficou discutindo internamente, uma matéria sobre o show da Madonna, que a gente pode transformá-la em espanhol e inglês com facilidade. Aqui é a mesma coisa, isso aqui é uma outra coisa. O New York Times tem feito isso, mas ele faz manualmente, né? Ele faz um quiz toda semana sobre notícias. As pessoas adoram essa coisa de gamificação, né? Acho que todo mundo trabalha muito com isso, todo mundo, enfim. E aí o New York Times faz isso, faz muito bem, é bem feito o New York Times. Semanalmente ele faz um quiz sobre as notícias da semana, para as pessoas poderem ali, os leitores poderem, enfim, brincar em cima de notícia. A gente também está trabalhando em fazer isso com IA, que, enfim, a gente faz uma seleção ali dos principais assuntos que a gente quer, aperta 2 botões e ele transforma isso no quiz para a gente entregar para os leitores. Pode falar. Aqui uma outra possibilidade de produto, a gente pegar notícia e transformar essa notícia em algo para estudantes de Enem, enfim, estudarem. Pegar temas de atualidade, enfim, e reescrever e pedir para a generativa reescrever isso de uma forma que ajude o estudante Enem. Também um dos projetos que está ali no nosso radar. E aí a última coisa que eu chamei lá naqueles 3 eixos de interface para o leitor é como é que a gente pode facilitar a leitura do nosso conteúdo, né? Como é que pode facilitar o acesso do leitor ao nosso conteúdo, né? Quando a gente anunciou o Irineu, né, que foi ali no início de junho, a gente lançou uma coisa bem simplesinha, que a gente chama, que é o resumo, né? Que é basicamente ele pega o texto de qualquer matéria e resume. Você aperta um botão, aquela matéria que você demoraria, sei lá, 3, 4, 5 minutos para ler, ele entrega aquilo ali em, sei lá, 15, 20 segundos, que aí aquilo, o leitor ele vai escolher, eu quero ler isso, para mim o resumo já resolve, se eu quiser me aprofundar mais eu leio, enfim. É uma pequena coisa que a gente está entregando para o leitor. A gente está produzindo outras, a gente tem 1.000 possibilidades. Então a gente pode fazer, por exemplo, uma tabela numérica. Então você pega aí toda hora, assim, essas últimas semanas especialmente, a gente tem tendo algumas matérias sobre o aumento de dólar, né? A gente pode pegar e transformar aquilo numa tabela. E você vai ter ali como se fosse uma tabela de Excel, para entender exatamente sobre o que a gente está falando numericamente. A gente pode transformar isso no Q&A, né, numa coisa de perguntas e respostas. Você vai olhar aquela matéria não como um texto corrido, mas você vai olhar aquela matéria como pequenos tópicos de perguntas que vão te ajudar a ler aquilo. Então, são experiências que a gente quer entregar, que a gente está trabalhando para entregar para o leitor, para facilitar o acesso ao conteúdo. E uma delas seria
o buscador, isso não está lançado, gente, aqui enfim, faz parte daquelas experiências sobre as quais eu falei para vocês no início, que é a gente imaginar uma outra forma dos nossos leitores interagirem com o conteúdo, né? Os jornais sempre se basearam em curadoria, né? O jornalismo escolhe, né? Os jornalistas escolhem o que a gente considera mais importante, obviamente a partir de vários critérios, a característica do veículo, o país, o tipo de leitor, enfim, tem 1000 critérios para essa escolha, mas a gente escolhe o que a gente considera mais importante para entregar para o leitor. Eu não acho que tem que acabar a curadoria, tá? Eu acho que acabar a curadoria é bastante arriscado, a gente viu o que aconteceu nos últimos anos aí com as plataformas digitais, não estou criticando meus amigos da Meta e do Google, mas um pouquinho estou. Mas, enfim, então eu não quero acabar com a curadoria, mas eu acho que existe uma outra forma do leitor também poder interagir com o nosso conteúdo. E essa forma seria uma espécie de buscador, um prompt, onde o leitor vai poder perguntar para 100 anos de conteúdo do Globo, e aí, enfim, para tudo que a gente publica diariamente, o que está acontecendo, o que ele quer saber. Se a gente expandir um pouco mais para o grupo, é bastante dado, né? A gente tem no grupo o Valor Econômico, a gente tem 17 marcas de revista, a gente tem a CBN, a gente tem a TV. Pouca gente no mundo tem o que a gente tem. Num universo onde idiomas não são barreiras, e já não estão sendo, a gente tem dado pra caramba. E a gente tem dado que a gente confia que tem credibilidade. Então, é em cima desses dados que a gente está trabalhando, é em cima disso que a gente criou o Projeto Irineu. Beleza? Falou, gente. Obrigado. André, super obrigado. Acho que estamos aqui com um painel com experiências riquíssimas. Queria lembrar para quem está acompanhando online que é possível fazer perguntas também. Então, aqui a gente tem esse tempinho aqui para perguntas do auditório presencial e online, mas eu queria aproveitar a prerrogativa de moderador aqui, e até invertendo, já que os últimos serão os primeiros, começar pelo outro lado. A gente hoje, nos projetos de IA, quando a gente vai falar de tecnologia, a gente já diz que a equipe tem que ser multidisciplinar, a equipe de tecnologia, né? E a gente está aqui com cases que são, pelo menos da minha época, da área de humanas, que não era da área de tecnologia, né? E isso tem que se juntar. Então, eu queria saber de cada um de vocês, nesses projetos, como é que foi essa questão de rodar o projeto com a equipe que já existia. Então, essa parte, primeiro, né, teve que fazer um pré-treinamento, teve que fazer... Como é que foi isso? E como é que vocês estão enxergando o futuro, né? A Elaine aqui falou até da experiência de começar a treinar professores. E a gente teve um reporte agora, semana passada, lançado pela Mary Meeker, que é da área de Venture Capital americana. Ela era muito conhecida por acompanhar toda a evolução da internet. Passou 5 anos sem fazer report, estava milionária, lançou o fundo dela e lançou uma pesquisa, uma provocação dela, dizendo o seguinte: a universidade tem que mudar. A IA tem que transformar, ser incorporada para lidar com essa nova forma de interagir com a tecnologia. E aí eu estou falando isso tudo para perguntar, na visão de vocês, daqui para frente, quer dizer, é uma equipe multidisciplinar que vai continuar juntando gente de humanas e tecnologia, daqui a pouco o pessoal de humanas é que já tem que sair da universidade com esse perfil tecnológico. Vocês têm um pouco para comentar sobre isso. Equipe atual e equipe futura. Então... Não, posso começar. Eu acho que, na verdade, obviamente eu falo pelo jornal e a redação do jornal, não sei se tem algum jornalista aqui, mas as pessoas são muito soberbas. Sendo muito sincero, jornalista é soberbo por natureza, de verdade. Acha que entende tudo e mais do que não se entende mais do processo de fazer jornalismo do que qualquer outra pessoa. Então a gente não aceita que alguém venha nos dizer como faz jornalismo. E é verdade, enfim, a gente não aceita, é soberba mesmo. Isso é histórico. Mas tem um lado que é verdade. O fazer jornalismo não é simples. Então não tem como a gente criar um projeto, um produto jornalístico sem a participação da redação, sem a participação de jornalistas. Mas eu também não consigo fazer nada disso sem alguém de tecnologia. E aí, sem alguém de tecnologia, sem alguém para pensar produto, sem alguém para pensar como é que eu vou monetizar esse negócio. Eu preciso ter um BP para ver, esse projeto não são baratos, nada disso que a gente está falando aqui, enfim, tecnologia não é barato. Então, como é que eu vou monetizar isso? Como é que eu vou investir alguns pequenos milhões ali para esse negócio sair e que retorno que eu vou ter com isso? Então, a gente trabalha no Globo hoje dessa forma, realmente, aproximando áreas
para sempre estar conversando e fazer as coisas saírem. Não tem como ser diferente. Não tem mesmo, assim. Eu sou repórter, hoje eu sou editor executivo, mas, enfim, eu sempre fui repórter e também é outra coisa, jornalista adora falar, somos repórteres. Tal. Mas não é o que a gente gosta. Mas, enfim, eu preciso me aproximar de outras áreas. Eu preciso entender de tecnologia um pouco, mas aproximando com a turma de tecnologia. Eu preciso entender um pouco de marketing, mas conversando com a turma de marketing. Então, a gente tem reuniões regulares a gente tem reuniões semanais, multidisciplinares, reunindo pessoas de várias áreas, time de marketing, time de tecnologia, a redação, para poder discutir os próximos passos, o que a gente vai fazer e como é que a gente vai fazer isso avançar. Pois é, eu sou de TI, né? E eu falei, brincando aqui, eu estou falando de marketing, estou falando de marketing, mas eu não entendo, mas é porque esse processo de unir as áreas, você começa a entender um pouco a dor do outro, o que ele necessita, e como é que você pode ajudar. Né? Porque quando você está em silo, você vai dizer assim, nossa, eu consigo gerar isso muito melhor, mas não vai fazer sentido nenhum se eu não escuto a dor do jornalista, o que ele precisa, se eu não pego toda essa expertise dele. Né? Então, essa junção eu acredito que é muito poderosa. Junção de tecnologia permeando mesmo outras áreas, e você deixa de ser, você vai sempre ser especialista na sua área. Mas eu garanto que ele conhece muito mais de TI, hoje ela também, e eu mais de marketing, mais de consumidor, então você vai se tornando mais completo, né? E no futuro é difícil dizer, né, se isso vai continuar, mas acho bem difícil que mude. Porque a tecnologia sozinha não faz nada, gente. Assim, a IA por si só é só uma tecnologia, assim, precisa do ser humano, precisa dessa mistura boa, e brasileiro é bom a beça nisso, né? Então, eu acredito que isso aí deve ganhar muita força, tá? Além do que já ganhou, deve crescer ainda mais. Bom, independente da empresa, até em grupos educacionais, a gente vê quanto mais multiplicidade de opiniões e de experiências, melhor o resultado. Isso é notório. Então, eu acredito que hoje, para o futuro, realmente a gente precise de multiplicidade, né, e profissionais de todas as áreas. Há algumas pessoas muito mais inteligentes do que eu, mas polêmicas, que dizem que o presidente da NVIDIA, não sei se vocês viram a declaração, que todo mundo vai ser técnico, porque você vai conseguir conversar com a IA e você vai conseguir não precisar programar. Mas eu acho que você individualmente o produto não vai ser tão bom como se você trabalhasse em grupo. Né? Então, existem pessoas pensando de uma maneira, eu penso como eles falaram. Até porque eu trabalho há mais de 9 anos com IA e eu sei que ela não tem noção absolutamente de nada. Se você falar para uma criança, isso é um cachorro, e você pegar um pedaço de um cachorro, o rabo do cachorro, e apontar, criança, aquilo é o que? Ela vai falar um cachorro. A IA pode falar que aquilo é uma corda, ou alguma coisa, porque ela não tem a noção que a gente tem do mundo físico que a gente vive. Né? Então, essa é uma grande diferença do humano para a IA. Obrigado. Deixa eu agora começar aqui, excelentes respostas. Deixa eu começar aqui a sessão de perguntas abertas aqui, já, mas vou começar com uma que veio da turma online. E essa é para o André. A pergunta é a seguinte: a IA pode te ajudar para criar linhas do tempo de causa e efeito de fatos para a produção de análises? Pode. Não, sem dúvida. Acho que o mercado financeiro faz isso bastante, coisas parecidas. Pode. A IA pode fazer, a generativa pode fazer um monte de coisa. A questão é se a gente vai ter se o resultado disso a gente vai ser o que a gente confia, né? Eu acho que esse é o ponto. Tem um desafio muito grande em tudo isso. Eu acho que não só o que a gente faz no Globo, mas o que todos vocês estão trabalhando, que é como você faz o melhor prompt, né? A grande questão da IA, e aí pensando na coisa mais simples dela, como é que eu peço para a máquina te dar uma resposta? Então, fazer o pedido que é o grande desafio, né? E fazer um prompt não é trivial, não é você fazer uma linha de texto ali. É praticamente programação, né? Você tem que botar vários ifs ali, enfim, então é trabalhoso. Mas sem dúvida pode. Pode, sim, a resposta é sim. Beleza. Pessoal, a pessoa que fez a pergunta não se identificou, por isso que eu não falei, mas aqui no auditório, por favor, quem quiser, vamos tentar fazer perguntas de até 30 segundos, você se identifica,
para a gente ter mais tempo de perguntas e mais respostas aqui da audiência. Então, por favor. Ele começou aqui, desculpa, não vi. Então, eu queria participar desse painel, pô. Não, a pergunta foi para o André, mas era para o André também, porque, assim, quando eu vi o André mostrando aqui o caso do jornal, e acho que vocês podem pegar o gancho também, extrapolou aqui na minha mente várias ideias, né? Vou falar em insights aqui, a gente tem que parar um pouco de falar em inglês, né? As ideias relacionadas à monetização desse conteúdo também, né? E também, assim, hoje o Globo, porque você falou do Le Monde da França, também se aplica para o Brasil. O Brasil é lido pra caramba fora também, como uma potência econômica, etc. Então, os produtos que vocês estão pensando também, se tem essa linha também de vocês usarem, e a IA generativa, como eu falei anteriormente, né, essa parte documental é gigante, o poder, o ganho que ela pode dar. Eu acredito na inteligência híbrida, que vai ter os jornalistas, a gente programadores também, tecnologia, a mesma coisa. A gente acredita muito nisso. E quais produtos vocês estão pensando nessa esteira de desenvolvimento também? Um pouquinho sobre isso, e também isso serve para todo mundo que estiver pensando nos produtos além. Não, o que está mais perto do lançamento é o Globo Internacional, né? O Globo Valor Internacional, a gente vai ter o Globo Valor em inglês e espanhol, isso a gente até anunciou, então não tem problema falar. É algo que a gente acha que vai ter realmente, como o Le Monde, vai ter um resultado mais imediato, inclusive mais fácil de medir. Não é fácil medir nada disso, não é fácil entender, cara, o que isso vai me trazer aqui a curto, médio prazo, não é tão simples. No meu caso, assim, eu vi que vocês mediram muito bem na Vibra. A gente não é tão fácil assim para a gente. Mas o Globo Internacional a gente acha que sim, que vai medir. A gente quer lançar a brincadeira, eu chamo de brincadeira, mas não é uma coisa do quiz, até o final do ano. É algo sobre o qual a gente está trabalhando também com muita força. E a gente tem várias dessas coisinhas de interface do leitor, o Google Resumo, que a gente também deve lançar até o final do ano, tá? Para poder melhorar a experiência ali de uso do site. O buscador, que é o buscador, o teu concorrente, não, estou brincando. O acesso ao acervo a partir de um prompt, né? A gente não vai chamar de buscador, isso é uma brincadeira, mas a gente já está praticamente pronto, só que tem uma questão que é muito objetiva. Se eu abro isso para o leitor, eu tenho que pagar por requisição. A gente está usando o OpenAI, a gente está usando o GPT. Então, isso pode ficar muito caro para a gente. Exatamente, eu vou ter que ficar contando token. Quero comissão. Bom, a gente pode, vamos fazer negócio aqui, né? A gente pode... Então, assim, são muitos tokens que eu posso ter que usar, dependendo ali. A gente começou a discutir, cara, e se vier alguém querendo fazer uma sacanagem ali e colocar um robô para fazer perguntas, enfim, a gente começou a pensar tudo isso. Então, só que o projeto está praticamente pronto, a gente agora está pensando se vai ser só uso interno, que uso interno é óbvio, sei lá, a gente até botei um exemplo simples ali, obituário. Obituário é quando uma pessoa morre, como a gente chama de jornalismo, uma pessoa morre, a gente publica ali a notícia sobre a morte daquela pessoa. Pessoas muito importantes, obviamente a notícia é muito importante, a gente publica obituários grandes, enfim, as pessoas, eventualmente são pessoas queridas, pessoas importantes do país que morreram, a gente faz uma espécie de homenagem além de dar notícia, né? A fonte do obituário é nosso acervo, é o que eu já publiquei sobre aquela pessoa. Então, assim, então um jornalista, em geral, ele vai pesquisar o nosso acervo, em, sei lá, 1, 2, 3 horas, ele produz um texto com qualidade sobre aquela pessoa. Aí a generativa pode fazer isso em 10 segundos. Então, e assim, a partir do nosso acervo, por que não usar isso? Então, é algo também que a gente está querendo deixar isso pronto rápido. Então, assim, tem uma série de coisas que realmente estão ali já na linha de serem anunciados, e obviamente a gente pode conversar depois. Aqui no fundo. Som, voltou. Wesley Aragão, da V4 Company. Elaine, muito obrigado por você trazer o case da Coca-Cola. Inclusive, a nossa empresa nasceu através do livro do Sérgio Zima, né, o primeiro CMO da Coca-Cola, O Fim do Marketing como nós conhecemos. Obrigado. E sobre esse tema, eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, Sônia e Elaine e Sônia, sobre o ponto que foi levantado pelo André, sobre monetização. No final de tudo, a gente precisa vender. Os produtos eles precisam circular, a gente precisa gerar valor, esse valor precisa voltar, tem que ter ROI, né? Tem que ter retorno sobre o investimento. Qual a visão de vocês de como a IA pode trazer essa previsibilidade? O Léo, inclusive, trouxe no painel anterior um número interessante, dos 37% de market share, é isso? 32% de market share e potencial para marketing. Como vocês veem a aplicação que vocês já fazem com IA para crescimento do mercado de vocês? O que vocês
já estão prevendo, na prática, porque isso é uma previsão internacional, mas aqui no nosso país, o que vocês preveem de crescimento, de ROI, de venda, de dinheiro no caixa? Como é que está isso com vocês aí? O que vocês veem? Antes de elas começarem a responder, eu vou comentar aqui que vai ter mais uma pergunta online e depois a gente vai fechar já para o coffee break, até porque quem está aqui vai poder fazer mais perguntas ao vivo. Então, deixa eu passar primeiro aqui para Elaine. Bem, o mercado publicitário tem duas questões aí. Em termos de número, ROI, assim, eu não estou com nenhum número na cabeça para te falar. Mas o que a gente imagina é que a gente consiga, dados os exemplos, colocar as campanhas muito mais rápidos no ar, testar, porque às vezes a gente começa uma campanha e globalmente a gente acaba no final do ano. Então a gente vai ter ganho de tempo, a gente vai testar mais rápido, porque a gente está personalizando no meio digital e no meio físico. Então a gente tem informações de nós humanos em todas as pontas e os comportamentos diferenciados. Então, o que a gente acredita é que um dia a gente vai ter uma campanha para Elaine, para o John, que a gente vai conseguir atingir realmente a emoção da pessoa. E falando um pouquinho de histórico, quando a gente vai também pesquisar, todas as campanhas que levam um pouco de história, trazem para o ser humano um pertencimento. Então, isso também da gente usar o histórico de conteúdo para trazer informação, né? Então, quando você era criança, aconteceu isso e aquilo, também é uma tendência, né? Então, ele vai realmente sentir que a gente sabe quem ele é, né? E do que ele gosta. Não sei se responde. Então, o André falou, né? Vocês mediram super fácil. Não é fácil medir, né? Não é uma cultura que a gente tem, é algo que você precisa trabalhar muito. Quando nasce um projeto, um pedido, como é que a gente vai medir? É difícil pra caramba, né? Não, mas eu acredito que vai ter sucesso. Não, mas vamos escolher aqui. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar de como é que a gente vai medir isso, né? Não só pela experiência, né? A experiência tem um grande potencial de você melhorar a experiência usando IA generativa, é o que a gente está trazendo dentro do Premia, né? E para marketing isso é muito poderoso, mas passa por retenção. Eu consigo reter o meu cliente, eu consigo engajar ele. Então são métricas, né? Que a gente precisa estar olhando e não somente pelo uso puro da IA, mas assim, eu estou falando de marketing, mas tem um potencial gigante para conteúdo jurídico, muito, saúde, enfim. E a gente tem que ter esse mindset de pensar antes qual é a métrica, qual é o indicador que eu quero atingir. E não somente quero fazer uma campanha gerada por IA. A gente tinha um objetivo ali de acelerar a produtividade, mas também de aumentar o nosso TPV, que era o objetivo final. Então, quando junto os dois, sucesso. Maravilhoso, né? Nem sempre é assim também. Mas isso é uma cultura que a gente tem que trabalhar, tá? De pensar no retorno que isso traz para a gente. Pessoal, então, deixa eu fazer aqui a última pergunta que está direcionada para a Elaine. Mas, Sônia e André, se vocês quiserem ou comentar a pergunta ou fazer considerações finais, a gente encerra o painel. E a pergunta vem da Geisa Gomes. Ela faz o seguinte: a Elaine iniciou fazendo a pergunta assertiva e oportuna, falando de humanos. Então, qual é a pergunta dela, da Geisa? Quais boas práticas asseguram uma colaboração eficaz entre humanos e IA, promovendo inovação e inclusão em negócios? Bom, eu vou voltar ao que eu falei. O único jeito da gente unir os dois lados é educar da criança, do professor, até o final da nossa vida. No Japão, por exemplo, o pessoal tem um programa para educar pessoas com mais de 50 anos a entrar na tecnologia, porque elas vão viver até os 100 anos. E como que ela vai se inserir? Como é que ela vai trabalhar? Como ela vai se relacionar? Então, o que eu vejo entre humano e IA é educação e colaboração, e não substituição. São os neo-humanos que a gente fala, são os transhumanos, sei lá o que a gente vai ter no futuro. Mas é isso que eu acredito. Não sei se eu respondi a Geisa. Alguém quer
Acho que é só importante lembrar, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta como já houve outras tecnologias na história, como a roda era uma ferramenta, depois o carro, o avião, tudo isso é uma ferramenta. Então eu dou um curso de IA, né? Eu dei um curso de IA para todos os jornalistas do Globo, e eu falava para todo mundo, cara, é um humano no início e um humano no final. O que está ali no meio é uma tecnologia que, enfim, que vai mudar, que vai evoluir. Pode ser que no futuro vire outra coisa, eu não sei. Aí também é aquela brincadeira, cara, a gente não sabe o que vai vir Matrix, sei lá, que diabo vai acontecer. Mas hoje é uma calculadora, é uma ferramenta como outras. Então, o humano não está fora. É impossível essa ferramenta existir sem o ser humano na equação, em vários momentos da equação. Pessoal, então eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos painelistas aqui. Vou passar para a Cláudia aqui, mas já reforço para reforçar do reforço da avaliação, que o QR Code está ali no Coffee Break. E a vantagem de quem está aqui presencial é que nossos panelistas vão estar aqui também mais um pouquinho com a gente. Então, Cláudia, obrigado e é isso, gente. Boa tarde para vocês. Foram excelentes os cases que vocês trouxeram. Obrigada. Bom,